Vamos comentar então com vocês hoje sobre a questão das revoluções, principalmente houve a Revolução de 1789 na França. Claro que a Revolução de 1789 na França foi precedida pela Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688. Então, de certo modo, aconteceu já a Revolução na Revolução Inglesa, uma Revolução Francesa, 100 anos antes, na Inglaterra. Então o Império Romano continua com a Lusitânia, como nós vimos, com a Bretanha e seus filhos atualmente, os países filhos. O Brasil, na Lusitânia, e os Estados Unidos da América, continuação da Bretanha. Evidente que houve uma interferência do Império Romano nesses locais. A Lusitânia é Império Romano, a Bretanha é Império Romano também, dando continuidade, já que a civilização, toda a civilização ocidental foi criada pela Igreja Católica. Eu tenho um vasto mapa dos Estados Unidos com o aspecto de um retângulo aqui, vocês estão vendo? Esse aspecto retangular, tendo Orlando aqui na capital brasileira, na Flórida. Um retângulo, claro que aqui Nova York está aqui na ponta, Chicago no centro, Los Angeles aqui embaixo, então seria um aspecto retangular. Lembre que a geografia sempre forma, aliás, a história forma a geografia forma a história. E a geografia se modifica, a história se modifica. Então, lembrar que os Estados Unidos da América, eles têm uma participação importantíssima no seu tamanho territorial, principalmente com Napoleão Bonaparte, que vende para o Thomas Jefferson, praticamente todo o centro dos Estados Unidos, até uma grande extensão territorial. Todo o centro da Louisiana, aquilo pertencia tudo à França, mas como Napoleão precisava de dinheiro para fazer a guerra na Europa, ele vende para Thomas Jefferson. Sorte americana ter no início já, como pais fundadores, vários advogados, entre eles o Thomas Jefferson, que eu acho um dos principais. Thomas Jefferson viveu lá em Monticello, na Virgínia, e ele ficou velho, ficou viúvo e casou, ele se juntou com uma escrava dele, Sally Hemings. Há um filme no YouTube muito interessante sobre a Sally Hemings, mas isso em outro momento nós abordaremos com vocês. Lembrar que as revoluções, então, a Revolução Francesa, em 1789, ela facilita a independência americana, há uma inter-relação entre a independência americana e a Revolução Francesa. Quer dizer, os reis franceses, Maria Antonieta e Luís XVI, que foi decapitado, e Maria Antonieta também, eles forneceram a Lafayette e a George Washington todo o dinheiro para a independência americana em 1776. Só que, como a França empobrece, e acaba a Revolução Francesa em 1789. Quer dizer, a causa da Revolução Francesa, indiretamente, foi a independência dos Estados Unidos da América. Há uma relação muito forte entre esses dois países, de modo que 100 anos depois da independência americana, em 1876, a França deu de presente a Estátua da Liberdade, que está no porto lá de Nova York. Então, uma relação muito forte entre a independência americana e a Revolução Francesa. George Washington era para ser imperador dos Estados Unidos, Jorge I, mas ele recusou, ele mandou Lafayette lá na França achar um modelo que pudesse ser um modelo de governo e escolheu o modelo que nós copiamos hoje, o presidencialismo. O presidencialismo, então, foi inventado por George Washington e seus correligionários, mas a independência, a Revolução Francesa foi ocasionada, de certa maneira, pela própria independência dos Estados Unidos da América. Então essas dois, a Lusitânia originando o Brasil e a Bretanha originando os Estados Unidos da América. Claro que no início, na independência americana, em 1776, as 13 colônias iniciais, tanto é que o mapa inicial, vocês vão acompanhando aí no PowerPoint, que eu vou encaminhar para vocês, as 13 colônias iniciais, a bandeira com as 13 listras mais as 13
estrelas, são as 13 colônias iniciais, e a fundação, né, em 1620, em dezembro de 1620, com a chegada do Mayflower na região de Massachusetts, na costa ali pertinho de Boston, nos Estados Unidos. Então, claro que e aí fundam a New England, Nova Inglaterra, Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, são os estados iniciais que fundam inicialmente essa região. Vermont quer dizer Montes Verdes, Vermont, do francês. Então, há muito Connecticut, Rio Comprido, nome indígena. Então, muitos estados americanos têm os seus nomes também na visão indígena. Claro que o Mayflower chega na cidade de Plymouth, no Massachusetts, e ali começa, então, os Estados Unidos. Toda essa costa americana e do Canadá já tinha sido descoberta pelos portugueses. Os portugueses descobriram 2/3 do planeta. Navegaram por 2/3 do planeta. É evidente que eles não tinham como cuidar disso. A população de Portugal era pequena, não tinha como cuidar. Então, para dar influência, um dos primeiros países a conseguir a cidadania americana foi Portugal, né? O português entra nos Estados Unidos com facilidade, porque tem toda aquela costa leste praticamente com navegações portuguesas. Aqui na nossa região, em Americana, em Santa Bárbara do Oeste, existe lá um cemitério feito pelos os que perderam a Guerra da Secessão, 1861 a 1865. O norte é escravocrata, Abraham Lincoln. O sul é plantação de algodão, então tinha praticamente necessidade dos escravos e querem manter a escravidão. Então, a Guerra da Secessão, eles vieram aqui para a nossa região e parece que 10 mil americanos que perderam a guerra, vieram alguns ex-combatentes e fundaram a cidade aqui em Santa Bárbara do Oeste e Americana. Aliás, no último domingo de abril, todo ano, tem uma festa no cemitério de Santa Bárbara do Oeste, porque os americanos que vieram para cá, os primeiros que morreram, o bispo católico proibiu o sepultamento em solo católico. Então, eles fizeram nas próprias fazendas que eles compraram ali em Santa Bárbara do Oeste, tem um cemitério onde é feita essa festa anual. Há até um livro interessantíssimo chamado Soldado Descansa, The Soldier Rest, da Judith McKnight Jones, parente da Rita Lee Jones, essa cantora que também é descendente dos americanos que vieram do Sul, a epopeia norte-americana sobre os céus do Brasil. Então é muito interessante visitar lá, é um local. O Jimmy Carter tem parentes sepultados aqui do Sul, ele é sulista, ele é da Geórgia, perto de Atlanta. Então há uma conexão, há uma ligação fortíssima entre esse fato, né, entre os sulistas e a fundação dessas cidades nossas aqui. Então, houve aqui em Santa Bárbara Americana a produção da Romizeta, parece que é um carro que era para ter funcionado, não deu muito certo. Mas então os 13 colônias iniciais fundam os Estados Unidos, originalmente 13 colônias, que vão então formando o país. Lembre que com a Revolução Francesa de 1789, a Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. A mulher não era cidadã, a mulher era a mulher do cidadão. Mas Marie Olympe de Gouges, em 1791, ela traduziu a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão como Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1791. E o Robespierre mandou guilhotinar a Olympe de Gouges. Então, é um trabalho interessantíssimo. Vocês pensem numa monografia interessantíssima sobre a Marie Olympe de Gouges, que eu vou mandar para vocês no PowerPoint aí, para vocês repensarem a importância dessa mulher no pensamento dos direitos da mulher, né? Declaração Universal dos Direitos da Mulher, de Marie Olympe de Gouges. Então, a colônia americana era uma colônia de povoamento, diferente da nossa colônia, que era de exploração. Os portugueses não tinham interesse aqui em trazer seus povos mais da elite, eles tinham interesse em explorar e levar o material para a Europa, mas a colônia americana, como tem a questão da religiosidade,
eles acabaram vindo, havia um pacto de povoamento, uma colônia de povoamento. Então, o potencial de exploração era muito maior na exploração, né? Então, hoje mudou, a bandeira que tinha 13 estados tem 50 estados hoje. O último estado foi o Alasca, o Havaí, aliás. Não, é o Havaí ou o Alasca, um dos dois aí. Mas veja que existe esse espaço. Claro que os Estados Unidos sem o Alasca é menor que o Brasil. O Brasil é o maior país do mundo em terras facilmente habitáveis. Com o Alasca é maior, mas em terras contíguas e habitáveis é o Brasil. O primeiro país do mundo é a Rússia, mas a Sibéria é inabitável. Segundo a China, também tem desertos inabitáveis. Canadá, extensão territorial maior que o nosso, mas aquelas geleiras ao norte praticamente inabitáveis. E Estados Unidos, com Alasca também, é um local complicado. Então, nós somos o maior país do mundo em terras facilmente habitáveis. E falamos a língua portuguesa, que, como dizia o Cervantes, é uma língua doce. É um espanhol doce, né, dizia o Miguel de Cervantes. Então, essas 13 colônias, principalmente da plantação de algodão, tinha interesse em manter a escravização, porque tinha mão de obra barata. Então, inicia-se com essas 13 colônias, principalmente no norte, ali no New England, como eu já comentei com vocês. Então, essa declaração assinada pelos primeiros colonos da Nova Inglaterra, né, fugiu das punições pelos pecados, uma visão dos puritanos que vêm de lá para cá e começam a ter, claro que houve também uma influência da Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e a França, com a visão da campanha militar e o problema do orçamento inglês ficou compromissado. Então os ingleses começam a cobrar os impostos dos colonizados nos Estados Unidos, principalmente o ato do açúcar, Sugar Act de 1764. Então a ideia é a lei do selo também, de 1765. Então, tanto o selo como a questão do açúcar começam e aí o povo dessa região da Nova Inglaterra se rebela, principalmente na região de Massachusetts, onde o One Minute Man, quer dizer, quem fez a independência americana foram os próprios colonos, o povo que fez, o homem do último minuto. Cada um pegou a sua arma e fez contra impostos de chá, contra a Companhia das Índias Orientais, que queriam o monopólio do comércio de tudo desses produtos. O Otto de Townsend, que também cobrava mais impostos, chá, vidro, papel, zarcão. Então havia um interesse. Então os americanos da colônia se fantasiaram de índios e queimaram o chá, jogaram o chá do navio para fora lá em Boston, e fantasiados de índios, para pôr a culpa nos índios. Então, o ato do café de 1773 é prenúncio da Revolução Americana, da Independência, em 1776. Então, lembrar que a questão, principalmente no porto de Boston, a influência é muito grande. Os Estados Unidos, que tem uma extensão territorial mais do leste, ao comprar todo aquele centro do Thomas Jefferson, comprando do Napoleão Bonaparte, todo o centro, dobra seu território. Depois as guerras com a Espanha e com o México acaba tendo uma extensão de todo do Atlântico até o Pacífico. Claro que também a questão deles se sentirem ofendidos e pagar tantos impostos, o imposto sem participação no parlamento inglês. Então os americanos, colônia da Inglaterra, pagava os impostos, mas não tinha assento no parlamento inglês, quer dizer, uma percepção de domínio. Lembre que os ingleses sempre foram povos dominadores, são piratas. Lembra que ficaram no século XIX inteirinho na África. A África foi uma região explorada pelos ingleses no século XIX, no século XX pelos americanos, e agora no século XXI pelos chineses, quer dizer, é uma região de exploração permanente. Então, claro que esse sentimento anti-inglês aumentou, havia uma ideologia puritana também, dos puritanos, na implicação da Guerra da Independência, de modo que
todos esses advogados iniciais formaram a ideia de que uma necessidade de independência, não pagar impostos pelo chá, ter uma visão religiosa dos puritanos. Então, a participação no processo da independência e a declaração inicial dos direitos dos povos da Virgínia. A Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia é o prenúncio da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1789, também na França. Essas questões, principalmente com Benjamin Franklin, e a organização do primeiro Congresso Continental na Filadélfia, em 1774. Os Estados Unidos terão 3 principais capitais. Primeira capital, Nova York. Segunda capital, Filadélfia. Terceira capital, Washington. Claro que outras cidades foram capitais momentâneas. Lancaster, na Pensilvânia, 2 dias. Eles faziam essas comemorações, mas como fundamentação também no segundo Congresso da Filadélfia, favorável à independência. Tem lá o Liberty Bell, né, o sino da liberdade, na região do primeiro Congresso da Filadélfia, em 1776. Então, se organizam e ficam independentes. Claro que havia a ideia também da Virgínia independente. A própria estado da Virgínia, o nome de Virgínia tem a ver com a rainha Elizabeth I, a rainha virgem, que dá o nome a esse estado das 13 colônias iniciais, the Virgin Queen. Os Atos do Povo da Virgínia diz no seu primeiro artigo que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm por certos direitos inatos, dos quais entram em estado de sociedade, não podem por qualquer acordo privar ou despojar seus pósteros, e que são o gozo da vida e da liberdade, com os meios de adquirir e possuir a propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança. Lembra que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, questão da propriedade, essa visão burguesa da propriedade, ela vem da Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa. No segundo ato, inicia com a ideia de que, em tese e não na prática, é tão antiga quanto a lei das 12 tábuas, de que o poder deve vir do povo, mas a Declaração da Virgínia acrescenta elementos do pensamento iluminista. Lembra que os iluminadores estavam começando a trazer luz para as mentes humanas, a visão contra a ideia da ciência iluminando as mentes. Quer dizer, essa ideia de iluminismo, da visão de trazer luz, principalmente após Beccaria, alguns movimentos de trazer luz, iluminismo, trazer iluminação científica para a sociedade daquela época. Claro que a religião não é todo o poder inerente ao povo e, consequentemente, dele procede. Isso está em quase todas as declarações dos direitos do homem e na nossa Constituição também. O artigo 3º indica que a responsabilidade do governo e aponta a possibilidade de revolta contra o governo não adequado a essas responsabilidades. Então, a ideia de que o governo deve prestar serviço ao povo. O artigo 4º, todos são iguais, proibindo privilégios e nega a possibilidade de hereditariedade dos cargos públicos, que é um baita avanço, né, contra o nepotismo. Tá certo? Artigo 5º, indicação e utilização plena das ideias de Montesquieu, né? O Barão de Montesquieu, que publicou o Espírito das Leis, visando a tripartição dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Então, é importantíssima essa ideia, depende da questão já com as ideias do Beccaria, a questão dos delitos e das penas, que é outro grande iluminista. Então, a questão da propriedade, que os litígios referentes à propriedade em pleitos entre particulares e antigo julgamento do júri de 12 membros é preferível a qualquer outro, devendo ter sido como direito sagrado. Liberdade de imprensa é um dos grandes baluartes da independência americana, direito de falar, direito de reunir, direito de ter liberdade religiosa. Então, essas liberdades são fundamentais. E os Estados Unidos também se inaugura como uma religião do modelo cristão monoteísta. Essa é a ideia. Free religion, mas também
essa questão da declaração americana feita lá em Filadélfia. Interessante, até hoje eles têm, eu mostrei, um slide aí no PowerPoint, com a sala com as mesas cobertas com uma toalha verde, onde eles fizeram ali a declaração, a primeira reunião, declaração da independência americana. Lembro que quem deu o dinheiro para a independência foi Maria Antonieta e Luís XVI, os dois reis que serão guilhotinados depois pela Revolução Francesa. Se você visitar lá o Senado americano, tem a fotografia dos dois na entrada. A Maria Antonieta e o Luís XVI. O Luís XVI, um dos reis mais inteligentes, um dos melhores reis da França, foi guilhotinado. O seu bisavô lá, o avô Luís, o rei Sol Luís XIV, ficou muito tempo no poder. Esse conseguiu sair ileso e quem acabou morrendo foi o Luís XVI. Claro que depois de Luís XVI vem Napoleão Bonaparte e a questão se propaga. Para nós foi muito interessante porque Napoleão foi o grande legislador. De 1804 a 1810 fez uma série de legislações importantes para todos nós. Declaração de Independência dos Estados Unidos de 4 de julho de 1776. Tá certo? Com a ideia principalmente redigida por Thomas Jefferson. Vale a pena visitar lá na internet a terra dele na Virgínia, lá Monticello, a casa dele, onde tinha 200 escravos. Curioso, a mulher morreu, ele ficou viúva, a Sally Hemings tinha 14 anos, era escrava dele, ele se apaixona por ela, teve 7 filhos com a Sally Hemings, mas nunca casou oficialmente. Imagina naquela época, há 200 anos atrás, um casamento de um pai fundador dos Estados Unidos com uma escrava. Então isso ficou mascarado. Até hoje, quando você visita lá Monticello, não se ouve falar da Sally Hemings, mas há um filme muito bonito sobre a relação dos dois, e reuniões hoje anuais lá em Monticello com descendentes negros do Thomas Jefferson e os descendentes do primeiro casamento dele. Claro que não foi oficial. Então a fundação dos Estados Unidos é muito curiosa, principalmente a história tem um Benjamin Franklin, começa com um filósofo. Então a Declaração de Independência tem essa ideia de você propagar um Estado livre. A Constituição, então, de 1777, é uma Constituição, em 1787 fará uma ideia de propagação, de libertação da visão inglesa. E claro que a competência, o Congresso lançará arrecadar taxas, impostos, tributos, direitos, pagar dívidas e promover a defesa do bem comum. Sempre essa ideia de lidar com a fundação de um país é ter sua liberdade de comércio com nações estrangeiras, estabelecer uma visão uniforme para o país todo, mas eles já tinham universidades. Quer dizer, a fundação de universidades foi um progresso bastante diferente do nosso. Tivemos a nossa primeira universidade em 1934, há 86 anos atrás, a USP, com a primeira universidade. A universidade é um conjunto de faculdades. É evidente que, claro que a primeira faculdade de Direito começou no Brasil, em Olinda e em São Paulo, nos franciscanos, mas como faculdade, não como universidade. Tá certo? Então, trazem a visão do common law e também do equity da Inglaterra, mas tem também uma participação importantíssima na independência americana, na Revolução Francesa. Então, a principal causa da Revolução Francesa foi a independência americana patrocinada por Maria Antonieta e Luís XVI. Deram dinheiro para que eles fizessem a revolução, George Washington fizesse a revolução. Curioso, você visita lá em Washington a fazenda do George Washington, tem lá até o cavalo dele embalsamado. Mas, pessoal, o cavalo ficar embalsamado aqui, ele é um cavalo montado, eu acho, né? Não seria o mesmo cavalo inicial, mas eles mantêm a história, está sepultado lá na fazenda dele. Era um criador, um fabricante de uísque, não era militar, mas era um fazendeiro. Então, a Revolução Francesa, baseada na questão dos 3 estados, né?
o clero principalmente, o povo, o terceiro estado, a população, os nobres, e toda essa herança da ideia de você ter os escalões de poder. Então, a Revolução Francesa realmente foi importantíssima, já que o povo pagava 10% das despesas da França, né, mantida no Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes era um absurdo. O Luís XVI trocava as paredes de cetim no verão, e no inverno colocava veludo nas paredes. Quer dizer, claro que isso impressionava os visitantes, que depois compravam os produtos de moda ingleses, franceses. Até hoje isso acontece. A França ainda dita normas de moda no mundo. Então há depois a Revolução Industrial também avançou, né, na questão do progresso francês, mas com a morte de Luís XVI e Maria Antonieta começa a ter uma percepção diferente da Assembleia do Povo e a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, depois a Olympe de Gouges fará, em 1791, a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Então, Versalhes é um absurdo, porque o próprio Palácio dos Espelhos, em Versalhes, onde foi feita a independência da Alemanha, a formação do Segundo Reich, primeiro Reich Carlos Magno, segundo Reich Bismarck, terceiro Reich com Hitler, bem com o quarto Reich com a Angela Merkel, mas a Angela Merkel é uma democrata espetacular, uma mulher que tem administrado a Alemanha de uma forma elegante. Então, lembrem sempre dessa percepção de que a Inglaterra a independência dos Estados Unidos acaba patrocinando a Revolução Francesa. Lembrar também de alguns princípios em dúbio pro réu, né? A questão da lei modificar também as questões de liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade de opinião. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade em termos previstos da lei. Então, garantia de direitos do homem, manutenção da força pública, então, essa ideia avançada. E aí eu coloquei para vocês a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em que a Olympe de Gouges faz uma transcrição, na verdade, ela transcreve. Seria a mesma percepção, a mesma ideia, para vocês terem uma percepção da importância. Coloquei aí toda a legislação da Olympe de Gouges, que vale a pena vocês lerem e repensarem essa questão, por que demorou tanto isto. E depois, a era napoleônica, em 1804, Napoleão publica o primeiro Código Civil francês, Código Civil Napoleônico, que será altamente influenciado na fabricação do nosso primeiro Código Civil de 1916, escrito por Rui Barbosa e Clóvis Bevilacqua. Então, a importância inegável do Napoleão. Está aí a coroação de Napoleão no Palácio, na Igreja de Notre-Dame, em Paris. Ele convida o Papa para coroá-lo. Na hora que o Papa vai coroar, ele tira, se autocoroa, coroa Josefina e manda o Davi pintar o quadro, com o Papa abençoando, a mãe assistindo, mas a mãe não foi, nem o Papa abençoou. E o Papa disse para Napoleão: Napoleão, daqui um pouco o seu poder acaba. Em 1815 ele perde a batalha lá em Waterloo. Realmente aconteceu isso. Ele foi preso, ficou na ilha de Elba, próxima da Toscana, na Itália, e depois foi para a ilha de Santa Helena, onde ele acabou morrendo envenenado por arsênico. Então lembrem que a questão da importância do Napoleão, em 1802 virou cônsul vitalício, não sabia governar sem ser general, embora tenha sido um excelente codificador, né, de 1804 a 1810. Código Civil, Código de Processo Civil, Código Comercial, Código Penal, Processo Penal, Código de Instrução Criminal.
Então fez uma verdadeira revolução. Cerca de 2.000 artigos tinha primeiro Código Civil Napoleônico. Nós temos aproximadamente isso hoje. 7 artigos diziam respeito ao trabalho. E 800 dos 2.000, a propriedade privada. Lembra que a Revolução Francesa tem uma origem na questão proprietária. Olha um dos artigos do Napoleão, do Código Civil. Uma criança de qualquer idade deve honra e respeito a sua mãe e seu pai. Ela permanece sujeita ao seu controle até a maioridade ou emancipação. O pai sozinho exercita esse controle durante o casamento. Olha que absurdo. Um pai que tem satisfações aflitivas com a conduta do seu filho deve ter os meios de corrigi-lo. Uma visão. Né? Se a criança não completou 16 anos, o pai poderá confiná-lo por um período que não poderá exceder a um mês. A idade de 16 anos, anos completos, até a maioridade ou emancipação, o pai terá apenas poder de requerer o confinamento de seu filho durante 6 meses. Então, o pai podia prender o filho 6 meses. Né? Pessoas casadas devem umas às outras fidelidade, socorro e assistência. O marido deve proteção à esposa e a esposa obediência ao marido. A esposa é obrigada a viver com seu marido e segui-lo em qualquer lugar que ele julgue conveniente morar. O marido é obrigado a receber a esposa e fornecer a ela tudo o que é necessário à sobrevivência de acordo com os meios e condição social. A esposa não pode processar em seu próprio nome, sem a autoridade de seu marido. Veja que é um Código Civil ainda muito precário. E assim por diante, depois vocês consultem o Código por curiosidade. Então lembre que houve uma importância na independência americana de 1776. Esses 2 fatos são fundamentais para o nascimento dos direitos humanos, que nós conhecemos de 1789. Primeiro, dependência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que deram origem à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1789. Está bem? Um abraço a vocês.